Você está cansado de errar questões do CPC 32 da FGV, Tributos sobre Lucro? Você quer aprender uma maneira prática, fácil e simples de resolver essas questões sem errar, sem que a FGV te pegue de surpresa? O nosso papo de hoje é sobre isso, um guia prático de CPC 32, Tributos sobre Lucros. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu estou aqui para te ajudar a quebrar a banca do teu concurso. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, segundas, quartas e sextas. A gente libera vídeos e agora na reta final, CFMG, Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, trabalhando os CPCs mais importantes para essa banca, que é a banca da FGV. Sem mais delongas, vamos fazer essa revisão completa do CPC 32 e montar esse guia prático que eu prometi para vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Eu vou fazer do jeito que eu faço normalmente, eu trago sempre um resumo no início, eu vou fazer isso. Só que antes eu quero pegar as definições do CPC 32, que são importantes para que a gente esteja falando a mesma língua. Então a gente vai começar a entrar no universo do CPC 32. Assim como o CPC 47 tem o seu universo, o CPC 32 tem o seu universo. Tem a sua linguagem própria. Então quando a gente fala em resultado contábil em se tratando de CPC 32, a gente vai estar falando simplesmente do lucro ou prejuízo que a gente encontra na DRE normal. Então a gente está falando do LAIR, lucro antes do imposto de renda, ou prejuízo antes do imposto de renda. Resultado contábil, antes da dedução dos tributos. Então, para encontrar esse resultado, é normal, a gente vai fazer a DRE normalmente, sem se preocupar com nenhum mandamento do CPC 32. Quando a gente trata de lucro tributável ou prejuízo fiscal, aí sim a gente já está começando a falar da apuração que a gente faz no LALUR, que é o livro de apuração do imposto de renda, e aí a gente está falando sim das adições, exclusões e compensações. O lucro, vamos ver o que o CPC fala sobre isso. O lucro tributável ou prejuízo fiscal é o lucro ou prejuízo para um período determinado de acordo com as regras. Então, as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias. Quem vai dizer se uma despesa ou receita é dedutível ou indedutível para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido é a autoridade tributária. Então, é a lei do país. O CPC 32 não vai trabalhar da lei do país. Para a gente descobrir o que é cada coisa, a gente tem que olhar nos diversos regulamentos do IR do Brasil, certo? Então tem vários decretos. Tem o decreto, se eu não me engano, 9542, tem várias leis e decretos do imposto de renda. Eu trouxe aqui dentro da nossa revisão as coisas mais importantes do que os regulamentos dizem para a gente. Então não se preocupe, a gente vai trabalhar sobre isso. São devidos ou recuperáveis, beleza. Então, o lucro tributável vai depender dessas regras estabelecidas pelas autoridades tributárias. Despesa tributária ou receita tributária, preste atenção nessa nomenclatura. Despesa tributária é o valor total incluído na determinação do lucro ou prejuízo para o período relacionado com o tributo, corrente ou diferido. Então, é a despesa que aparece na DRE da empresa. Beleza? É a despesa que aparece na DRE da empresa, segundo o regime de competência. Tributo corrente vai ficar muito mais claro quando a gente fazer as questões, tá bom? Tributo corrente é o tributo devido ou recuperável sobre o lucro tributável. Então, o que é tributo corrente? Tributo corrente, que as questões perguntam muito. Qual o IR corrente? O tributo corrente vai ser o valor devido, certo? A alíquota sobre o lucro tributável. Aqui é o lucro tributável. Sobre o lucro tributável. E esse lucro tributável é aquele lucro depois das regras estabelecidas pelas autoridades tributárias. Beleza? Então eu vou simplesmente pegar o lucro, o resultado contábil, vou passar pelas regras que a autoridade tributária diz pra gente. Depois que eu passo pelas essas regras, eu acho o lucro tributável, e para achar o tributo corrente, que vai ser o tributo a pagar dentro do período, eu vou simplesmente aplicar a alíquota sobre o lucro tributável. Vocês vão ver como que a gente faz isso aí. Passivo fiscal diferido. O que é o passivo fiscal diferido? É o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro. Então você vai pagar esse passivo fiscal diferido em período futuro, relacionado a diferenças tributárias tributáveis. Por que diferenças temporárias tributáveis? Porque no futuro elas serão tributadas.
Beleza? Cuidado com isso de tributável, dedutível. Eu vou bater um papo sobre isso daqui a pouquinho com vocês para vocês nunca mais errarem essa nomenclatura do imposto de renda. Ativo fiscal diferido é o valor sobre o tributo ou lucro recuperável em período futuro. Então você vai poder recuperar em período futuro, que são oriundos de diferenças temporárias dedutíveis, o contrário do passivo fiscal diferido. O passivo fiscal vem de diferenças temporárias tributáveis. Já o ativo fiscal vem de diferenças temporárias dedutíveis. Por que dedutíveis? Porque no futuro eu poderei deduzir da minha base de cálculo. Então, diferenças temporárias dedutíveis vão gerar ativos fiscais, porque no futuro o fisco vai me permitir que eu use esse crédito fiscal, esse ativo fiscal, a FGV usa muito o nome crédito fiscal para ativo fiscal, que eu use esse crédito fiscal para deduzir, para diminuir a minha base de cálculo no futuro. Por isso que é um ativo. É um direito que a empresa tem de, no futuro, diminuir a base fiscal, e isso vai diminuir o tributo corrente, porque o tributo corrente passa por essas deduções, exclusões que as regras tributárias vão dizer pra gente. Então, no futuro, eu poderei deduzir o meu tributo corrente. Surge também de compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados. Então, enquanto você não utilizar, vai ficando lá o crédito fiscal. E compensação futura de créditos fiscais não utilizados. Beleza. Show de bola. Diferença temporária. O que é essa tal de diferença temporária? É a diferença entre o valor contábil de um ativo ou passivo no balanço e sua base fiscal. Então tem alguns ativos e passivos que a base fiscal vai ser diferente do valor contábil que está no balanço. Isso acontece muito, por exemplo, em depreciação. Tem alguns ativos que o fisco permite que a depreciação seja num certo determinado período de tempo. E a depreciação contábil é diferente. E isso vai gerar uma base fiscal e valor contábil diferente. E isso vai surgir uma diferença temporária. A diferença temporária pode ser tributável, que vai gerar o passivo fiscal. A diferença tributária pode ser dedutível, que vai gerar o ativo fiscal, como a gente acabou de ver. Base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais. Simples assim. A despesa tributária compreende a despesa tributária corrente e a despesa tributária diferida. Então, despesa tributária é nada mais, nada menos que a soma da despesa tributária diferida com a despesa tributária corrente. Maravilha! Depois de tudo isso que eu falei, eu vou montar aqui um esquema para a gente não errar mais isso aqui. A maneira que a gente vai construir as questões, usando todos os conhecimentos técnicos do CPC 32, das leis, de maneira que a gente não caia em pegadinhas e de maneira que a gente acerte as questões. Beleza? Da maneira correta. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar isso, eu tenho que falar sobre uma coisa que não está no CPC e que eu preciso explicar para vocês, que é despesa indedutível. Essa despesa indedutível significa o quê? Como que a gente vai interpretar isso aqui em termos de questões de CPC 32? Isso significa o quê? Significa que o fisco não permite que essa despesa ela vem na DRE diminuindo. O fisco não permite que essa despesa deduza, ou seja, diminua a base de cálculo do IR. Então o fisco, a autoridade fiscal, vai te falar, olha só, essa despesa X, que o fisco costuma dizer, essa despesa X, que a gente vai trabalhar quais são as despesas indedutíveis aqui no Brasil, essa despesa X não pode diminuir a nossa base de cálculo. Então você vai lá, no seu livro de apuração, o seu LALUR, e inclui e aumenta a tua base de cálculo. Inclui essa despesa indedutível na tua base de cálculo. Agora, se a questão fala despesa tributável, significa que ela pode diminuir a tua base de cálculo. Então eu não preciso mais somar no LALUR. Despesa indedutível, o fisco falou, olha só, essa é indedutível, não deduz a tua base de cálculo com ela não. Soma ela de volta no LALUR. Quando eu somo de volta, você concorda comigo que eu estou aumentando a minha base de cálculo? Se eu aumento a minha base de cálculo, eu estou aumentando o meu IR. Então eu estou pagando mais IR do que a competência do período.
Se eu estou pagando mais IR, essa despesa indedutível pode, não é sempre, mas ela pode gerar um ativo fiscal. Aí você se pergunta, Vinícius, mas você falou para mim que o ativo fiscal é surgido de diferenças temporárias dedutíveis. Como é que você me fala agora que uma despesa indedutível é que vai gerar essa diferença fiscal dedutível? Por quê? Porque agora eu quero que você entenda. Esse dedutível aqui significa que no futuro ele poderá deduzir da tua base de cálculo. E esse indedutível aqui significa que no presente, agora, nesse período, você não pode deduzir a tua base de cálculo. Você não pode deduzir tua base de cálculo. Então vai lá e soma na tua base de cálculo. Quando eu aumento a minha base de cálculo, logicamente, contabilmente, se você pensar, você está pagando mais agora do que deveria no regime de competência, isso significa que você vai ter um ativo, um crédito, um direito a crédito no futuro. Então, no futuro, você vai poder deduzir. E por que que pode? Pode, porque tem algumas despesas indedutíveis que não vão gerar ativos fiscais, que são as despesas dedutíveis, são as diferenças permanentes. Quem é que gera ativo fiscal? É a diferença temporária. Se for permanente, aí a gente não vai estar falando de ativo fiscal. Quem é o clássico de despesa permanente? A multa. Então a multa, o fisco vai falar para você. Deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente organizar isso aqui. Eu preciso que você entenda, vai ficar mais claro com as questões. Vai ficar mais claro com as questões. Mas eu preciso que você entenda essa nomenclatura para a gente poder avançar. Então, vamos dizer aqui que você teve aqui várias despesas. Você teve várias despesas na tua DRE e tem uma despesa que é uma multa, né? Quando você está diminuindo esse lucro no final, concorda comigo que você está diminuindo a base de cálculo? Só que o fisco vai falar para você, a autoridade fiscal vai falar para você, olha só, você cometeu uma coisa errada. Você sofreu uma sanção administrativa, tomou uma multa. Não é justo que você pague menos imposto de renda por conta dessa multa. Você está diminuindo a tua base de cálculo, né? Você vai diminuindo o teu lucro, diminuiu a base de cálculo, que a base de cálculo é o lucro. Então o fisco fala para você, olha só, você não pode, você tomou uma sanção. Você não vai diminuir teu imposto, você não vai pagar menos imposto de renda porque tu tomou multa, ora bolas. Então você vai lá no teu LALUR, e aumenta, soma essa multa. Só que essa multa não vai gerar ativo fiscal, pô. Por que essa multa ia te gerar crédito fiscal lá no futuro? Ué, tu fez uma coisa errada. Vai ter direito a ter crédito fiscal? Claro que não. Óbvio que não. Então essa multa é uma diferença permanente. Ela não vai voltar lá no futuro. Você não vai poder deduzir a tua base de cálculo no futuro por causa da multa. Ela é o exemplo mais claro e mais didático que a gente tem para isso. Então por isso que eu disse que pode gerar um ativo fiscal. Beleza, show de bola. Então as despesas indedutíveis podem gerar ativos fiscais. Então agora vamos, de uma vez por todas, para essa nossa maneira de calcular. Então você vai ter a DRE. A tua DRE vai ter várias despesas. E vai ter um momento que você vai chegar no LAIR. Esse LAIR é o que o CPC 32 chama de resultado contábil. Quando você chega no LAIR, antes de ficar mexendo aqui embaixo, você vai trazer para o lado aqui esse valor do LAIR, X, você vai trazer para o LALUR. Então você vai começar o LALUR com esse LAIR, sempre. Então você vai começar com esse valor de X. Dentro do LALUR, você vai adicionar as adições, você vai excluir as exclusões, e você vai chegar num lucro ajustado. Esse lucro ajustado pode ser que seja igual ao lucro tributável.
Mas pode ser que seja diferente também. Por quê? Porque pode ser que você tenha compensação de prejuízo passado. Se você tiver compensação de prejuízo passado, você pode compensar 30% desse teu lucro ajustado. Quando você faz esse ajuste, você chega finalmente no seu lucro tributável. Beleza? Quando você chega no lucro tributável, você vai multiplicar pela alíquota, que normalmente é 0,34. Beleza? O resultado dessa multiplicação, então, lucro tributável vezes a alíquota, você vai achar no seu IR corrente. Por quê? Porque é o que está escrito no CPC 32. Né? O tributo corrente é o valor do tributo devido ou recuperável em cima do lucro tributável ou prejuízo fiscal. Vai ser recuperável se for um prejuízo fiscal. Beleza? Então assim você calcula o teu IR corrente. E como que você vai calcular o teu IR diferido? Bom, vai ser a partir dessas adições e exclusões. E essa compensação, na verdade, você está consumindo o crédito que você tinha, passado. Vai ficar bem claro nas questões, fica tranquilo. Se essa mudança aqui aumentou a tua base de cálculo, uma adição aumenta a tua base de cálculo, ela pode gerar um ativo fiscal. Ela pode gerar um ativo fiscal. Porque você está aumentando, você está pagando mais. Por que pode? Porque se for permanente, como é o caso de multa, ela não vai gerar ativo fiscal. Então vou botar aqui um pode. E uma exclusão está diminuindo a tua base de cálculo. Se está diminuindo a tua base de cálculo, isso daqui vai gerar um passivo fiscal. Isso aqui é uma diferença temporária tributável, porque no futuro vai ser tributada, né? E aqui é uma adição, uma diferença, né? Uma diferença temporária dedutível, porque no futuro você vai poder deduzir. Show de bola. Matamos as nomenclaturas. O IR diferido vai ser a soma aqui desses dois aqui. E o IR corrente vai ser aqui. Show de bola. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito importante. Como que a gente vai fazer para finalizar com chave de ouro, com os lançamentos corretos. E eu vou mostrar agora, tá? Já vou supor que essa adição aí é temporária e vai gerar ativo fiscal, tá? Quando você tem uma adição, isso vai te gerar um ativo. Qual é o lançamento contábil para ativo? Ativo é o lança-débito. Então eu vou fazer um lançamento contábil, um ativo fiscal, que a FGV gosta de chamar de crédito fiscal. Beleza. Qual é a contrapartida dessa brincadeira aqui? É uma receita. É uma receita. E essa receita vai voltar aqui para tua DRE. Por isso que eu falei, ó, traz aqui pro lado o LALUR. Porque quando a gente for fazer o LALUR, esse LALUR vai gerar receitas, vai gerar despesas e vai gerar aqui o IR corrente, que é uma despesa. E aí a gente vai trazer essas receitas e despesas para a DRE. Então aqui vai ter uma receita. É isso mesmo, uma receita. E a exclusão? A exclusão vai me gerar um passivo. O passivo é o lança-crédito. Qual é a contrapartida? A contrapartida é uma despesa. Despesa com IR. E ela vai vir aqui para minha DRE com uma despesa. E o IR corrente vai gerar um lançamento de despesa com IR corrente. E um passivo de IR a pagar. É ele que você vai pagar no período. E aí isso vai vir para cá com uma despesa
Beleza? Então, isso aqui é a tua receita ou despesa com IR diferido. E isso aqui é a tua despesa com IR corrente. Quando eu diminuo tudo isso, aí sim é que eu vou achar meu lucro líquido. Na maior parte das questões, se você pegar esse LAIR e multiplicar por 0,34, isso vai ter que dar essa brincadeira toda aqui, essa soma toda aqui. Porém, nem sempre isso vai ser verdade. Não vai ser verdade quando essa adição não gerar receita. E quando que ela não gera receita? Normalmente quando é uma multa. É uma diferença permanente. Então, quando tem uma diferença permanente, essa despesa de R aqui não vai bater. Se você pegar e multiplicar o LAI por 0,34, não vai achar o lucro líquido, vai dar errado. E eu separei as duas primeiras questões para a gente trabalhar justamente esse aspecto do LAI. Então, vamos lá. Então vamos lá ver na prática como é que é essa brincadeira aí. Beleza. Então vamos fazer essa primeira questão, que é uma questão que caiu em 2022 da Secretaria de Fazenda do Amazonas. Então vamos lá. Uma sociedade empresária que prestava serviço de consultoria apresentava o seguinte balanço patrimonial em 31/12 de X0. Neste ano de X0, ela teve um prejuízo fiscal de 100 mil. Esse prejuízo fiscal de 100 mil, se eu multiplico por 0,34, vai me gerar um crédito fiscal. De quanto? De 34 mil. E é o que aparece aqui no balanço patrimonial. Ó, IR diferido, crédito fiscal. 34 mil. Tá? Show de bola. No ano de X1 aconteceram os seguintes fatos. Então, X1 aconteceu os seguintes fatos. Ela teve receita de 500 mil, teve custo de 200 mil, reconhecimento de despesas gerais tributáveis. O que significa despesas gerais tributáveis? Significa que o fisco vai lá e fala, ó, pode deduzir da tua base de cálculo, ela é tributável, beleza? Se fosse despesa geral indedutível, aí tem que somar de volta no LALUR. Por isso que é importante a gente conhecer essa nomenclatura. Tributável, indedutível, diferença temporária tributável, diferença temporária dedutível. Beleza? Simplesmente porque a FGV cobra, então a gente tem que saber. O reconhecimento de provisão para contingência. As provisões para contingência são uma das principais diferenças temporárias que vão gerar ativos fiscais. Então isso aqui é uma despesa indedutível. Vamos montar então a nossa DRE. DRE, receitas, 500. Custo, 200. Vai me gerar um lucro bruto de 300. E aí eu vou tirar aqui despesas gerais, 100 mil. E vou tirar aqui a minha provisão, que foi 50 mil. Maravilha. E isso daqui vai me gerar um LAIR de... Aqui dá 200, 150. 150 mil. Agora, o que eu vou fazer? Lembra do nosso passo a passo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para o LALUR. Então, o LALUR eu começo sempre com LAIR. 150 mil. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer as adições, exclusões e compensações. A gente sabe que tem uma compensação. Ele tem um crédito fiscal que ele pode compensar até 34 mil, que é do prejuízo passado. Então, beleza. Vamos começar a fazer aqui a brincadeira. Essa provisão, ela é indedutível. Então, o fisco está falando, ó, não pode diminuir tua base de cálculo. Vai lá e soma. Então, é isso que a gente vai fazer, que é a provisão. E isso aqui vai vir mais 50 mil. Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Então isso aqui vai me gerar um lucro ajustado. Ainda não é meu lucro tributável, porque eu preciso compensar. Mas gerou um lucro ajustado de 200 mil.
Agora eu vou tirar a minha compensação. Minha compensação é de 30%. 30% de 200 mil vai dar 60 mil. Beleza? E isso daqui vai me gerar um lucro tributável de 140 mil. Maravilha, 140 mil. Quando eu multiplico por 0,34, eu acho meu IR corrente. Que meu IR corrente vai ser igual a... Vou fazer aqui na calculadora. Deixa a calculadora aparecer. 140 mil, que eu multiplico por 0,34. Vai dar 47.600. Show de bola. Chegamos nesse ponto aqui. Agora, o que eu faço para poder resolver essa questão? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer os lançamentos contábeis do que aconteceu aqui. Se eu tive esse aumento na base de cálculo, isso daqui me gerou um ativo fiscal. Se eu aumentei minha base de cálculo, eu aumentei meu IR corrente, meu IR a pagar. Se eu aumentei meu IR a pagar, isso significa, e é uma diferença temporária, no futuro, quando acontecer o resultado dessa provisão aí, a gente vai poder deduzir. Então, é uma diferença temporária dedutível, que vai me gerar um ativo fiscal. Ativo fiscal eu lanço como? Débito. Esse débito aqui é um crédito fiscal. E qual é a contrapartida? É uma receita. 34% de 50 mil vai dar 17 mil. Aqui vai dar um crédito fiscal de 17 mil. Essa receita vai para minha DRE. Então vamos trazer para minha DRE. Mais 17 mil. Beleza, show de bola. Essa compensação aqui gerou um consumo do crédito fiscal que eu tinha aqui de 34 mil. Então eu vou gerar um crédito nesse crédito fiscal, diminuindo ele. Enquanto? Vamos fazer aqui na calculadora. 60 mil, que eu vou multiplicar por 0,34. 20.400. Então, consumi o meu crédito fiscal de 20.400. Qual é a contrapartida disso aqui? É uma despesa de 20.400. Eu vou trazer essa despesa para cá. 20.400. Beleza. E esse IR corrente, como que eu faço o lançamento dele? Eu vou ter uma despesa com IR corrente de 47.600 e eu vou ter um crédito de IR a pagar de 47.600. Então eu vou trazer aqui a minha despesa de 47.600. Vamos ver agora, a gente vai descobrir o lucro líquido. O lucro líquido vai dar, vamos fazer na calculadora. Esse lucro líquido vai dar 150 mil mais 17 mil menos 20.400 menos 47.600, que vai dar 99 mil. Que é a resposta letra E. Agora você vai se perguntar, Vinícius, se eu tivesse multiplicado 150 mil vezes 0,34, eu descobriria o meu lucro líquido, a minha despesa de IR? Sim. Por quê? Porque não há diferença permanente. Se houvesse multa nessa brincadeira, isso não daria certo. Não daria certo. Então, por isso, eu gosto de fazer da maneira correta, como o CPC diz. Por quê? Para não cair em pegadinha da FGV. Se eu pegar 150 e multiplicar por 34%, vou mostrar aqui para vocês na calculadora que vai dar certo. 150 mil, que eu multiplico por 0,34, vai dar 51. Menos 150 mil, né, vai dar 99. Ficou negativo porque eu simplesmente diminuí, né? Vai dar 99 mil o lucro líquido. Né? Daria 51 mil. Se aqui daria... Então, a minha despesa de IR...
total, né, no período, foi 51 mil. Se eu somar essa brincadeira aqui, vai ter que dar 51 mil também. Quer ver que vai dar? 17 mil menos 20.400. Isso daqui vai dar menos 3.400. 3.400 que eu somo, né, com menos 47.600, isso vai dar menos 51. Beleza? Então bateu certinho, tudo certo, tudo perfeito. Por quê? Porque a gente fez da maneira correta, fazendo os lançamentos contábeis. Então, qual método eu aconselho para vocês fazerem questões? Vou abrir a câmera. Qual método eu aconselho para vocês fazerem questões de CPC 32? O método dos lançamentos contábeis. Chega no LAIR, leva o LAIR para o LALUR, faz as adições, faz as subtrações, faz as compensações e faz os lançamentos contábeis. Beleza? Agora vamos trabalhar na próxima questão uma multa. Nessa questão vai ter multa. E aí vocês vão ver que vai dar diferente. Essa questão é um pouquinho mais antiga da FGV. É uma questão de 2016. E até 2018, mais ou menos, a FGV, ela simplesmente estava errando as questões do CPC 32. Mas isso foi corrigido, tá, galera? Com tranquilidade eu posso dizer que foi corrigido. Porque esse ano de 2022 tiveram várias questões em que tá correto. E vocês vão ver que eu não sou o único professor de contabilidade que tem dito isso. Até 2018, mais ou menos, a FGV estava errando, e a gente viu aqui pelos mandamentos do CPC 32, né, o que é tributo corrente e tal, a gente está seguindo o pé da letra do 32. E a FGV não estava seguindo. Então ela deu um resultado que é diferente do que vai dar aqui, mas o que vai dar aqui é o que o CPC manda. Com certeza absoluta, tá, gente? Não se preocupa quanto a isso. Então vamos lá, vamos resolver essa questão com multa para vocês verem a diferença. Vou fazer o mesmo método. A sociedade empresária oferiu receita de 400 mil. Incorreu em despesas administrativas no valor de 180 mil. Além disso, a empresária recebeu e pagou uma multa. Ela até vinha aqui, permanentemente indedutível, no valor de 20 mil. E reconheceu contingências. Provisão temporariamente indedutível, de 50 mil. Vamos então montar nossa DRE normal. DRE normal. Receitas, 400. Despesas administrativas, que são tributáveis normalmente, 180 mil. Multa. Foi 20 mil. Provisão. Foi 50 mil. Isso vai me dar um LAIR, que é onde a gente quer chegar. A gente quer sempre chegar no LAIR. O LAIR foi 150 mil. Correto? 400 menos 200, 200 menos 50, 150. Agora eu vou para o meu LALUR. Por enquanto eu deixo aqui livre. Eu deixo aqui livre por quê? Porque aqui vai entrar receitas e despesas do que está acontecendo no meu LALUR. Então deixe isso aqui livre. Para a gente achar depois lá no final o lucro líquido. Beleza? Então vamos para o meu LALUR. O meu LALUR vai começar de 150 mil. 150 mil, eu vou ter que somar as coisas aqui que ele fala que são indedutíveis. Então a multa, indedutível. Então eu vou somar 20 mil. É o fisco falando, não deduz a tua base de cálculo com essa multa. E a tua provisão de 50 mil. Beleza. Isso aqui vai me trazer um lucro, que agora não é o lucro ajustado, já posso dizer que é o lucro tributável, porque não tem compensação do período passado. Então, meu lucro tributável vai ser de 220 mil. Se eu multiplico por 0,34, eu acho meu IR corrente. Com certeza. Por que com certeza? Porque está escrito aqui, tributo corrente é o valor do tributo devido sobre o lucro tributável. O que é o lucro tributável? O lucro tributável é o lucro para um período determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias. Foi o que a gente fez. A gente descobriu o lucro de acordo com as regras estabelecidas pela autoridade tributável. Então, o valor que a gente vai descobrir aqui, multiplicando 220 por 0,34, é o tributo corrente. É o meu IR corrente. A gente até chama de IR corrente
atecnicamente, né? Porque é um tributo, né? Tem a contribuição social sobre o lucro líquido aí dentro desse tributo. Mas enfim, meu IR corrente. Vamos descobrir quanto é que é o IR corrente. Então eu vou ter 220 mil que eu multiplico por 0,34. 74.800. Então meu IRC, 74.800. Já estaria aqui a resposta, tá? A resposta para essa pergunta, porque o que eles perguntam aqui, ó? Indique o valor do imposto de renda e a contribuição social sobre a contribuição social corrente. Então aqui é a corrente. Porém, a questão não vai dar essa resposta, tá? Erradamente, eles não anularam. Mas vocês viram pelo CPC que é isso aqui, não tem erro. É isso aqui. Então vamos lá. 74.800. Vamos fazer os lançamentos contábeis. Multa vai gerar ativo fiscal? Só pensar logicamente, pô. Como que uma multa, o cara comete uma coisa errada, sofre uma sanção, e isso vai te gerar um crédito fiscal? É óbvio que não. Não vai gerar crédito fiscal nenhum. Então isso aqui não gera crédito fiscal. Minha provisão gera crédito fiscal. Então eu vou fazer um débito de ativo, né? Um ativo fiscal, um crédito fiscal e uma receita. Beleza? Então quanto que dá 50 mil vezes 0,34? Dá 17 mil. Então vou ter uma receita de 17 mil e um ativo de 17 mil. Vou trazer essa receita aqui para o meu LAIR. 17 mil. Beleza. Esse IR corrente, como que eu faço o lançamento? Eu vou ter uma despesa com IR corrente de 74.800 e vou ter um crédito de IR a pagar de 74.800. Beleza, então vou trazer aqui negativo 74.800. Bom, já descobri aqui, não tem mais nada que eu possa fazer, já tem aqui a multa não pode gerar ativo, então não vai gerar receita. Se eu gero receita da multa aqui, eu tô totalmente errado. Totalmente errado. Então, isso vai gerar uma despesa de IR no período de 74 mil, aí eu vou tirar esse 17 mil que é uma receita, vai gerar uma despesa de IR no período de 57.800. A resposta que a banca deu foi essa, 57.800. Só que esse 57.800, na verdade, é a minha despesa tributária. E ele não perguntou despesa tributária. Tá vendo? Despesa tributária compreende a despesa tributária corrente mais a despesa tributária diferida. Né? Ele até fala aqui de novo aqui, ó, despesa tributária é o valor total incluído na determinação do lucro ou prejuízo do período lançado sobre o lucro ou corrente ou diferido. Então, ele perguntou o corrente, mas deu a resposta à despesa tributária. Tá errado. A FGV errou. Mas tudo bem, não tem problema. Porque ela já corrigiu esse entendimento de 2018 para frente. Até 2018 ela veio errando. Mas depois ela corrigiu. Isso cria uma confusão pra caramba na galera que tá estudando. Então cuidado quando você for estudar o CPC 32. Questões mais antigas da FGV estão erradas normalmente. Tá? Então isso daqui geraria 57.800 e geraria um lucro líquido de 150, né? Menos 57.800. De 92.200. Então meu lucro líquido seria 92.200. Beleza? 92.200. Tá? A prova disso que eu tô falando que ela corrigiu o entendimento é que aqui ela deu certinho, tá? Que ela deu certinho. Prova já de 2022. Então fica com o entendimento mais recente. Se isso aqui ainda tivesse rolando, eu falaria, ó, galera, a FGV tá tendo um entendimento diferente. Não é o caso. Ela já corrigiu o entendimento. A gente viu isso no Senado. O Senado veio certinho. A gente viu em Amazonas. A gente viu no Espírito Santo, que veio certinho também. Então, depois de 2018, ela corrigiu isso. Então, fique tranquilo. Beleza? Agora, se eu pegasse esses 150 mil e multiplicasse por 0,34 para achar minha despesa, eu não acharia o mesmo valor. Eu acharia aqui, se eu não me engano, 51 mil. Eu multiplico por 0,34, daria 51 mil. E aqui não deu 51 mil, deu 57 e pouco. Por quê? Porque a multa, eu não posso criar uma receita com a multa. Se eu pudesse criar uma receita com a multa, ia bater a mesma coisa.
Então toma cuidado com isso. Nem sempre o LAIR vezes o IR vai dar igual a despesa tributária. Nem sempre. Vai mudar quando tiver multa no meio do caminho. Show de bola? Vamos então para a nossa próxima questão, que eu tenho um monte de questões, já foram 40 minutos. Só que esse CPC é muito importante, então eu vou fazer o máximo de questões possíveis aqui. Ó, prova excelente, prova de 2022, TCE-TO, analista técnico. Vamos lá. Também a prova para auditor de controle externo tem boas questões também. Uma empresa tributada pelo lucro real apresentou as seguintes informações. Lucro antes do IR, 250 mil. Então ele já me deu o LAIR. Só que ele diz que dentro desse LAIR, então ele me dá o LAIR. Esse LAIR, aconteceram várias coisas para você chegar nele. Uma das coisas foi uma provisão. Ó, então tem uma provisão aqui. Tem uma PSLD. Tem uma perda não realizada. Ó, isso aqui, ó, essa perda não realizada, a FGV trouxe para uma prova de controle. Eu acredito que se ela for cobrar CPC 32 na prova de Minas, ela vai trazer isso aqui. A perda não realizada de variação não realizada do valor justo em instrumentos financeiros é indedutível para a FGV. Tá bom? É possível, é provável que tenha isso no imposto de renda, em algum lugar do imposto de renda. Eu acho que não é muito válido você ficar caçando o que é dedutível e o que é indedutível no imposto de renda, a não ser que você esteja estudando para a Receita Federal. Acho que não é válido. Eu acho que é válido você trabalhar com as questões da FGV, pelo que a FGV já vem mostrando. Então fica ligado nessa aqui, tá? Essa daqui eu acho que é importante, eu acho que ela vai trazer em próximas provas. Então essa é não realizada de variação do valor justo de instrumentos financeiros. Eu trouxe a lei aqui, mais embaixo, do que é o principal, né, o mel aí do que a FGV gosta de cobrar e tá na lei, né, do que é indedutível. A gente vai chegar lá. E despesa com marketing é dedutível normal. Então vamos lá. Então vamos pro LALUR. Vamos pro LALUR de uma vez por todas. Então LAIR, 250 mil. Todas as coisas que aconteceram aqui são temporárias e vão gerar ativos fiscais. Não tem multa. Logo, eu já posso dizer que a minha despesa de IR é simplesmente pegar o LAIR e multiplicar por 0,34. Só que eu não vou fazer isso, porque a gente está estudando. Se a gente está estudando, eu vou fazer tudo completo. Até porque a questão não quer saber isso, ela quer saber o diferido. Então vamos lá para o meu LALUR. Vou trazer mais aqui embaixo. LALUR, 250. Vou adicionar tudo que é temporário e que não é dedutível, né? Que é indedutível para o fisco. Provisão, PSLD, grava essa também. PSLD é indedutível. Então eu vou ter aqui mais 100, mais 50 e mais 20, mais 170. E todas são temporárias. Todas são temporárias. Então, beleza. Isso daqui vai me gerar um... Eu já sei que isso aqui vai me gerar um ativo fiscal. Mas vamos lá. Vamos completar aqui o lançamento. Isso aqui vai gerar 420, que é meu lucro tributável, que eu multiplico pelo 0,34. Acho meu IRC. Então, meu IR corrente vai ser 420. Vai ser 420, que multiplica por 0,34. 142.800. Esse é meu IRC. Certo? Agora, como é que eu faço os lançamentos contábeis? Ó, você tá estudando, quer passar mesmo, quer quebrar a banca? Pausa o vídeo e faz os lançamentos você. E completa essa questão você mesmo. Beleza? Pausou? Agora eu vou fazer. Isso aqui vai me gerar um ativo. Então eu vou ter um débito de ativo fiscal e um crédito de receita. Então vamos trazer aqui para o LAIR uma receita com IR. De quanto? De 170 vezes 34%.
57.800. R$ 57.800. Esse IRC vai me gerar um lançamento de uma despesa com IR corrente, uma despesa com IRC de 142.800 e um crédito de IR a pagar, 142.800. Beleza. Então, menos uma despesa, 142.800. E aqui eu vou achar meu lucro líquido. Lembra que eu falei que tem que dar igual essa despesa tributária se eu pegar e multiplicar, porque tudo é temporário, tudo gerou ativo e gerou receita e tal, não tem multa, né, no meio do caminho? Então vamos lá. Quanto que tem que dar essa soma aqui? 57.800 menos 142. 85 mil. Se eu pegar 250 mil e multiplicar por 0,84, tem que dar 85 mil. E agora é a prova real. Por quê? Porque não tinha multa no meio do caminho. Multa ou qualquer diferença permanente. Não é só multa, né? 85 mil. Então tá certo. Beleza? Show de bola. Então o lucro, o líquido, vai ser simplesmente 250 mil menos 85, que nem importa pra gente aqui. E meu ativo fiscal, a gente até calculou, 57.800. Como aumentou minha base de cálculo, gerou ativo fiscal. Logo, letra A. Questão bem tranquila, mostrando que a FGV está com o entendimento correto. E vamos sem mais delongas aí para a próxima questão. Questão que caiu no Espírito Santo. Essa questão é top. É a questão que caiu no Senado Federal discursivo. Olha só, Senado Federal, para tu ganhar 25 mil, fora todas as regalias que a gente sabe que tem no Poder Legislativo, o Poder Legislativo paga bem pra caramba, ser contador de lá, e com a discursiva, que vale bastante ponto, com uma questão igual a essa aqui. Então nós vamos resolver essa questão, que na época foi a questão mais difícil de imposto de renda que a FGV já fez, e é a questão muito bacana. Vamos resolver essa questão agora. Qual é o padrão? X1, ela vai trazer um prejuízo. Teve 400 mil de receita e 500 mil de custo. Né? Ainda a sociedade empresária reconheceu uma provisão, que é uma despesa indedutível, de 30 mil e uma outra provisão de 10 mil. Então são duas provisões. Uma de 30 e uma de 10. No ano de X2, a sociedade empresária auferiu receitas. Né? X2, então, ela vai ter lucro. 600 mil, custo de 300 mil, e a primeira causa, ela ganhou. Se ela ganhou, ela vai reverter, vai gerar uma receita. E perdeu a segunda, tendo que pagar 10 mil. Show de bola. Que não vai gerar despesa, porque a despesa já foi reconhecida no período passado. Assinale a opção que indica, respectivamente, o imposto sobre renda diferido. Então ele quer saber o diferido em X1 e o diferido em X2. Beleza? Então vamos resolver. Cara, a questão agora, do jeito que a gente fez, dá um pause no vídeo e faz você sozinho, pra tu ver se não vai dar certo com tranquilidade. Porque você tem um passo a passo correto da questão. Então vamos lá, X1. X1, a empresa teve uma receita. Cara, eu vou tentar botar o máximo possível aqui apertadinho, né? Essa questão vai requerer mais espaço. X1, ela teve uma receita de 400. Teve uma despesa de 500. Despesa não, né? Custo de 500. Eu não vou botar lucro bruto aqui não pra gente economizar espaço. Teve uma provisão, que eu vou chamar de provisão 1, de 30 mil. Provisão 2, de 10 mil. Né? E isso gera um prejuízo antes do IR, um PAIR, né? Um prejuízo antes do IR, no valor de, aqui dá 100, né? 140 mil. A dinâmica é a mesma. Vamos levar para o LALUR. Então vou começar meu LALUR com 140 mil. Isso aqui é negativo, né? 140 mil.
E eu vou somar o que o fisco diz que é indedutível. Eu vou somar essas duas provisões. Então eu vou somar junto, tá? Provisão 1 e 2, 40 mil. Somei. O que eu somei aqui que deu 40 mil? 30 mil mais 10 mil. Somei. Por quê? Porque o fisco diz, ó, não pode diminuir a tua base de cálculo, vai lá no LALUR e soma. São despesas indedutíveis, que vão gerar ativos fiscais, diferenças temporárias dedutíveis. Então, cuidado com isso. Somei. Isso daqui vai me dar um prejuízo fiscal de 100 mil. Esse prejuízo fiscal de 100 mil, quando eu multiplico por 0,34, eu vou achar um ativo fiscal, um crédito fiscal de 34 mil. Certo? 34 mil. Isso aqui é um crédito fiscal. E aqui eu vou fazer um lançamento igual que eu sempre fiz. Eu vou ter um ativo fiscal com uma receita, com IR, no valor de quanto? Vamos pegar a calculadora. R$40 mil que eu multiplico por 0,34. 13.600. Beleza. E aqui eu vou fazer um lançamento com um ativo fiscal. Por que vai ser um ativo fiscal? Porque isso aqui é um prejuízo fiscal. Então isso é recuperável. Você vai poder usar isso aqui de crédito lá na frente. Então vai me gerar um ativo, né, que a GV chama de crédito. Vou chamar de ativo para ficar o mesmo nome ali, né? Um ativo fiscal diferido. E aqui vai me gerar também uma receita. O valor de 34 mil. Se eu somar os dois, 34 mil com 13.600, eu vou ter 47.600. E esse aqui é o IR diferido em X1. IR diferido em X1. Então eu já sei que a resposta não pode ser nenhuma dessas aqui que não tem 47.600. Beleza? Show de bola. Aqui no meu PAIR eu vou simplesmente trazer duas receitas, né? Tu vai ver que meu prejuízo líquido foi menor do que seria, porque eu tive receita, né? Com imposto de renda. Então seria aqui mais 34 mil. E aqui mais 13.600, não é isso? 13.600. Então se a questão te perguntar quanto é que foi o prejuízo líquido, o prejuízo líquido foi 140 mil menos essa soma, 47.600. Eu não vou ficar calculando porque não é o foco. Vamos lá para o X2 agora. X2... Eu já sei que eu tenho aqui compensação, tá? Isso aqui vai me gerar um ativo fiscal que eu vou poder compensar. Esse ativo fiscal é diferente do prejuízo fiscal. Isso aqui eu vou compensar quando resolver o litígio. Então eu tenho duas provisões para contingência, que são dois litígios. Tá lá na justiça. Eu só vou poder usar esse ativo fiscal quando eu resolver a justiça. Já o prejuízo, não. Eu vou resolver esse prejuízo fiscal, eu vou consumir esse crédito fiscal quando eu tiver lucro. A natureza desses ativos fiscais são diferentes. Embora ambos sejam ativos fiscais. Beleza. Show de bola. Então, X2. Eu tenho aqui 600 mil de receita. Vou ter uma despesa de custo, né, de 300 mil. O que mais que eu vou ter? Além disso, a sociedade ganhou a primeira causa na justiça. A primeira causa na justiça era de 30 mil. Então ela ganhou a primeira causa na justiça. Eu vou ter que reverter essa provisão. Então vai me gerar uma receita de 30 mil. Essa segunda que eu perdi, eu não vou gerar mais despesa, porque eu já reconheci essa despesa. Agora seria um lançamento de fato permutativo. Eu daria baixa na provisão e baixa no caixa. Diminuiria no caixa 10 mil. Então não tem receita nessa brincadeira. E aqui eu já descubro que meu LAIR é de 270 mil. Beleza? Correto? É isso? Tem mais alguma coisa? Não. Beleza. Agora eu vou pro meu LALUR. Começo com 270 mil.
que eu vou fazer? Eu vou somar o que pode ser somado e diminuir o que pode ser diminuído. Cara, se no passado eu tive o crédito, eu vou usar esse crédito agora, porque eu resolvi o meu litígio. Se você procurar no CPC 32, o CPC 32 vai dizer isso. Quando você resolve o litígio, ou seja, tem uma reversão, ou você perdeu, você tem que compensar o teu crédito fiscal. É agora o momento de compensar o crédito fiscal. Senão você não ia compensar agora. Ah, não resolveu o litígio em X2. Deixa lá o crédito fiscal, você vai usar só a compensação. Resolveu os dois litígios, então você vai poder... Agora você vai ter que excluir. Né? Se no passado você somou, agora você vai ter que excluir. Você vai utilizar esse crédito. Então isso daqui vai diminuir o teu IR. Né? Que é quanto? 40 mil. Por que 40 mil se aqui só tem 30? Porque resolveu também o de 10 mil. O de 10 mil também resolveu. Ele só não apareceu na DRE. Mas ele também foi resolvido. Você teve que pagar. Você perdeu. Não importa que se você perdeu ou se você ganhou. Você vai usar. Ué, você não vai usar o crédito fiscal que tu tem lá atrás? Tu pagou o IR já dessa brincadeira aí. Tu já pagou o IR dessa provisão. Agora é a hora de tu usar esse crédito que tu já pagou lá atrás. Então tu vai poder diminuir tua base de cálculo. Agora é a hora. Então tu vai pagar menos IR. Porque tu tá usando o teu crédito. Quanto que você tá usando de crédito? O mesmo valor, né? Você resolveu as duas. Então 40 mil... Daqui a pouco a gente vai fazer um lançamento contábil para vocês verem como é que é. Beleza, então eu acho aqui o meu lucro ajustado. Ainda não é meu lucro tributável, porque eu vou ter compensação de 30%. Então eu acho aqui meu lucro ajustável de 230 mil. Beleza? Quanto que vai dar 30% de 230 mil? 69 mil. Então eu posso tirar 69 mil aqui. Beleza? E isso aqui vai me dar um lucro tributável de quanto? De 161 mil. Galera, eu percebi aqui agora que eu errei a conta, porque esse LAIR não vai dar 270 mil, vai dar 330 mil, né? Somou aqui. Eu subtraí o que deveria ter somado. Então deu 300 mil com mais 30, 330. 330. Então começo aqui de 330. Subtrai vai dar 290. Isso vai mudar minha compensação, que vai mudar meu lucro tributável. Então vamos recalcular isso aqui. Me perdoa, tá, gente? Então 290 mil, que eu multiplico por 0,3, né, que é a compensação, vai dar 87 mil. Isso vai me gerar um lucro tributável de 203 mil. Beleza, o que a questão quer saber? Ela quer saber o diferido, então vamos fazer os lançamentos contábeis. O que eu vou fazer? Eu diminuir minha base de cálculo, certo? Se eu diminuir minha base de cálculo, isso vai consumir o ativo fiscal que eu tinha, então eu vou dar um crédito no ativo fiscal. De quanto? De 34% de 40 mil, que eu já sei que é 13.600. Eu consumi aquele ativo fiscal que eu tinha por causa do litígio lá atrás. Eu já paguei o IR. Lá atrás eu não gerei um IR a pagar? Cadê meu IR a pagar? Eu não gerei um IR a pagar? Não, acabei não gerando IR a pagar porque eu tive prejuízo no período. Mas se eu tivesse tido lucro, eu teria feito um IR a pagar. Eu já teria pago esse IR, certo? Se não tivesse isso aqui, essa recuperação de IR seria até maior, né? Esse crédito fiscal seria maior. E diminuiu o crédito fiscal. Mas enfim. No caso, ele aumentou porque ele é um crédito fiscal. Ele gerou crédito fiscal. Mas enfim. Então, consumir esse crédito fiscal. E isso vai me gerar uma despesa com IR. Beleza? De 13.600.
E isso vai vir aqui para minha DRE, 13.600. Esse crédito fiscal aqui, essa compensação, a mesma lógica. Eu consumi uma parte desse IR diferido. Então, eu vou ter um crédito do meu ativo, do meu IR diferido, no valor de 34% de 87 mil. Deixa eu trazer para cá, para baixo. Eu vou ter um crédito, no meu crédito fiscal, no valor de 34% de 87 mil. Quanto é que vai dar essa brincadeira? 0,34 vezes 87 mil. 29.580. E vou ter um débito com IR de 29.580. Então vem para cá essa despesa com IR de 29.580. E para completar esse lançamento todo, eu tenho que lançar aqui meu IR corrente. Aqui eu já consigo chegar na resposta que ele quer o diferido. Só que eu vou terminar tudo aqui por fins didáticos. Então, 203 mil vezes a minha alíquota, 34%. Eu acho meu IR corrente. Deixa eu puxar a calculadora para a gente calcular. Então, 203, que eu multiplico por 0,34. 69.020. Então, vai mais uma despesa. 69,20. Se eu somo 69,20 com mais 13.600, que é a despesa do IR diferido, com mais 29.580, dá 112.200. Como não teve multa e diferença permanente, eu tenho que 330 vezes 0,34 tem que dar a minha despesa tributária, porque essa daqui é a minha despesa tributária no período. Então, se eu pegar 330 e multiplicar por 0,34, eu acho 112.200. Então, deu certinho. E quanto que é o meu IR diferido? Esse período de X2 não gerou novos IRs diferidos. Eu só consumi IR diferido. Quanto que eu consumi? Eu consumi 13.600 e eu consumi 29.580. Quanto que eu tinha? Eu tinha 47.600. Se eu pego 47.600, tiro do que eu consumi 13.600 e tiro do que eu consumi 29.580, a gente vai achar a resposta de 4.420, que é a letra D, que é a resposta da questão. Vamos provar isso aqui. Então, 47.600, tiro o que eu consumi de 13.600, tiro o que eu consumi de 29.580 e acho 4.420, que é o que sobra de crédito fiscal para os próximos períodos. Beleza? Então, essa é a resposta. Percebe que ela não... Percebe que sobrou, né? Esse 420 de crédito fiscal, que é justamente da compensação do prejuízo passado, é o que ficou. Beleza? Então, essa é a resposta da questão. Tranquila, questão boa pra caramba. Questão muito, muito boa. E vamos pra nossa próxima questão. Eu acho que tá finalizando. Tá um pouco longo, né? O vídeo, mas estamos quase chegando lá, quase vendo tudo que a gente precisa de imposto de renda, de CPC 32. A aula mega completa, pra gente tentar finalizar tudo. Eu acho que eu vou pular essa questão, que ela é mais do mesmo. E vou vir logo aqui porque a lei fala do que é dedutivo e indedutivo. Isso aqui é o principal para FGV. E a gente vai finalizar na próxima questão. Tá? Depois, vocês resolvam essa questão, que caiu na Cefim Rondônia, que é boa pra caramba, que dá pra resolver certinho com o nosso método. Nosso método é o método certo, tá, gente? Isso daqui é o método certo, o método dos lançamentos. Vai resolver, achar o LAIR, vai fazer o LALU e vai fazer os lançamentos. Aqui também, já é uma questão que vai te pedir o conhecimento do seguinte. Vamos fazer essa questão também, então. Uma empresa realizou em 2016 as seguintes operações. Vendeu à vista 300 mil, vendeu a prazo uma parte. Essa questão é tão boa.
Não posso deixar de fazer essa. Vamos fazer essa questão, que eu não posso deixar de fazer essa questão, porque ela traz uma outra pegadinha da FGV, que é essa venda a prazo para o governo. Isso aqui está na legislação do IR de uma coisa que vai acontecer, que a gente vai ter que corrigir no LALUR. Então vamos fazer essa questão, que essa questão é muito, muito, muito boa, muito importante, pode cair nas próximas provas, essa mesma lógica de venda a prazo para o governo. Então vamos lá, vendas à vista, do 300 mil, vendas a prazo 500 mil. Então vamos para a DRE. Quanto que é a DRE no regime de competência? 500 mil. Tem uma galera que já bota diminuindo aqui, isso daí não é regime de competência, o regime de competência é normal. Vamos fazer a DRE normal e seguir a lei no pé da letra. Então receita 500 mil. Custos. Custos foi metade, 250 mil. Beleza. Lucro. Bruto, né? 250 mil. Vamos tirar essas despesas. Despesas com salário normal, dedutível normalmente. Despesa com multa de trânsito. Então temos uma multa no meio do caminho. Essa multa no meio do caminho a gente sabe que vai gerar uma diferença permanente. Uma provisão com salário, provisão com 13º, que não gera diferença. A gente vai ver isso na lei agora. Provisão para contingências trabalhistas. Então, provisão para contingência vai gerar uma diferença. Vamos achar o nosso LAIR e vamos brincar com essa questão. 250, vamos trazer a calculadora para não ter erro. 250 mil menos 36 menos 5 mil menos 52 mil. 157 mil. Então, o nosso LAIR é 157 mil. Vamos para o LALUR. Até aqui normal. Vamos ver o que a lei fala dessa provisão de 13º? Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, de qualquer provisão, então, vamos lá. Qualquer provisão, exceto as constituídas para pagamento de férias, 13º, de que trata a lei tal, com as alterações da lei tal, e as provisões técnicas das companhias de seguro de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja condição é exigida. O que ele está dizendo aqui? Para efeito de apuração da base de cálculo, são vedadas as seguintes deduções, ou seja, essas provisões são indedutíveis, exceto quem? Férias de 13º, provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial. Beleza. Então a gente já sabe que aquela de 13º, ela é dedutível, normal, porque exceto essas provisões. Então, provisão de contingência, ela é indedutível. Provisão para 13º ou férias, ela é dedutível. Você pode deduzir a tua base de cálculo. A lei está dizendo isso. Então aqui tem várias outras coisas que a gente vai ver na próxima questão. Então vamos focar nessa questão aqui. Vamos para o LALUR. LALUR eu vou somar o que não pode ser deduzido. Multa não pode ser deduzido e não vai gerar ativo fiscal. Provisão para 13º. Provisão para 13º não vem. Provisão para 13º é dedutível. A provisão para contingências é que vem. 50 mil. Beleza. Então eu acho aqui o nosso lucro tributável. Certo? Errado. Por quê? Porque tem essa venda a prazo para o governo. Venda a prazo para o governo. E o que acontece com essa venda a prazo para o governo? Olha o que uma outra lei do IR vai falar. Isso aqui é um decreto-lei, inclusive, eu não lembro o número certinho. Na apuração do resultado de contratos com prazo de execução superior a 1 ano, que é o caso da questão, ele vai pagar em 2018, se eu não me engano, de bens expedidos a serem produzidos serão computados em cada período. Aí, olha o que o parágrafo terceiro fala. No caso de empreitada ou fornecimento contratado nas condições do parágrafo 2º com pessoa jurídica de direito público, é o caso lá do governo, né? Pessoa jurídica de direito público, a empresa sob seu controle, sociedade de economia mista, poderá ser excluída do lucro líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real a parcela do lucro.
da empreitada ou fornecimento computado no proporcional às receitas e operações consideradas nesse resultado. Então, o efeito do lucro vai ter que sair do meu lucro líquido. Eu posso compensar, eu poderei excluir. Então, é o que eu vou fazer aqui. Quanto que foi vendido para o governo? 20%. 20% de quanto? De 200 mil, porque isso só vale para o aprazo, acima de 12 meses. O pagamento é em 2018, acima de 12 meses. Em 2016, ela realizou essas operações. Então, a questão foi nessa lei para buscar isso aqui. 20% para o governo. Vendas a prazo por 200 mil. 20% de 200 mil vai dar 40 mil. Só que eu também tenho o meu custo. Só vai ser o efeito do lucro. Como metade foi custo, então o efeito que vai causar no meu LALUR é de 20 mil. Não é de 40 mil, porque não é da receita. É o efeito do lucro. Aqui, ó. A parcela do lucro da operação. Então, beleza, tudo bem. Então, eu vou ter que vir aqui e excluir 20 mil. E isso vai me dar um lucro tributável de 157 com mais 55 mil com menos 20 mil. Vamos pegar aqui a calculadora? Para não ter erro, eu quero fazer essa questão sem erro. Então, mais 55 mil menos 20 mil. 192. E a questão quer saber qual é o IR a pagar, contra IR e CSLL a pagar. Como é que eu descubro? Eu simplesmente vou fazer o lucro tributável vezes 0,34, porque é ele que gera o a pagar. Né? Eu vou ter uma despesa com IR corrente de 192 vezes 0,34 e um crédito de IR a pagar, que é o que ele quer saber. Então, 0,34 vezes 192, eu já fiz essa conta, dá 65,280. Então, meu IR a pagar é 65,280, letra E. E a gente finaliza essa excelente questão. Cara, essa pegadinha aqui vai pegar muita gente. Se você está assistindo esse vídeo até agora, primeiro, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado mesmo. 1 hora e 12 minutos de vídeo. Obrigado demais pela confiança. E parabéns porque você pegou essa pegadinha aqui. Essa pegadinha aí vai pegar muita gente mesmo. Se vier de novo numa prova. Essa prova é de 2017. Então vamos fazer a nossa última questão do dia, né? E a gente vai ter que trabalhar agora com esse lance da provisão. O que é indedutível e o que não é. Uma entidade obteve lucro contábil de 1 milhão. Entre as despesas incorridas estão despesa com brinde, despesa com aluguel do prédio, despesa com a alimentação dos sócios, provisão para 13º, provisão para férias. Essa provisão para 13º e provisão para férias, eu já sei que elas são dedutíveis normalmente. Não vão mudar o meu lucro aqui, porque a gente já viu lá. E uma provisão para contingência. A provisão para contingência a gente já sabe que ela influencia. Agora, a alimentação com os sócios, aluguel de prédio e despesa com brinde, isso daqui vai influenciar sim ou não? Vamos ver. Vamos na lei. Então, o que a lei fala? Além dessas provisões, ela vai falar qualquer contraprestação para arrendamento mercantil e do aluguel de bens imóveis não podem ser deduzidas, são indedutíveis, exceto quando relacionadas intrinsecamente com a produção e comercialização de bens e serviços. O que dá a entender quando ele fala aqui, ó, aluguel do prédio? Dá a entender que esse prédio é um imobilizado. Se ele é um imobilizado, isso aqui faz parte, inerentemente, à produção e à comercialização. Logo, não é indedutível, ela é dedutível normalmente. Despesas de depreciação, amortização, conservação, impostos, taxas, qualquer outros móveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção. Das despesas com a alimentação dos sócios. Indedutível. Então, a alimentação com sócios, eu vou ter que mexer no meu LALUR. Cadê a questão? Aqui. Alimentação com sócios, eu vou ter que mexer no meu LALUR. Então, eu vou circular ela. Isso aqui a gente sabe que não, porque esse aluguel do prédio é do negócio. Aqui eu vou ter que mexer. E a despesa com brinde? Vamos ver. Contribuições compulsórias, doações e despesa com brindes. Então, beleza. Então, as despesas com brindes também são indedutíveis. Então, também vão entrar para corrigir o meu lucro. Eu vou ter que somar, né? Então, quanto que eu vou ter que somar? Vou ter que somar 100 mil.
eu vou ter que somar 50 mil e eu vou ter que somar 200 mil. Eu vou ter que somar 350 mil. E eu vou achar na resposta que a minha base para tributação, meu lucro tributável, é de 1.350.000. Teve um modelo de questão que eu não fiz, que é o seguinte. Essa aqui, que há uma diferença de depreciação do veículo. Eu vou deixar como um desafio para vocês, mas o que eu digo? Você vai fazer a DRE normalmente. Normalmente, com a depreciação contábil. Então eu vou construir aqui, ó. No ano de 2016, a empresa comprou um veículo por 40 mil, com a vida útil estimada de 10 anos e não sem valor residual. Então a depreciação contábil é de 4 mil. Só que o fisco, a depreciação fiscal, é de 8 mil. Olha lá, do fisco é de 5 anos. Se eu pego 40 mil e divido por 5, dá 8 mil. Então há uma diferença, e essa diferença vai gerar um ativo ou um passivo fiscal. Vamos analisar. Ela oferiu receitas no valor de 100 mil. Então, receitas em 2016 de 100 mil. E os custos foram de 120 mil. Então ela teve prejuízo, né? Além disso, ela vai ter a depreciação contábil. Contábil, normal, DRE. Então ela vai ter um PAIR, né, um prejuízo antes do IR, no valor de 24 mil. Vou levar para o meu LALUR. No LALUR é que eu vou corrigir essa depreciação fiscal. Eu depreciei 4 mil, só que eu deveria ter depreciado mais. Eu deveria ter depreciado 8 mil, então eu vou tirar mais 4 mil aqui. Né? Então o meu LALUR, eu começo sempre pelo PAIR, né? Então começa com 24 mil. Eu vou tirar da minha base de cálculo mais 4 mil, da minha depreciação, que é o que ele permite. Então eu vou chegar num prejuízo fiscal de 28 mil. A gente sabe que isso aqui vai me gerar um crédito fiscal. E isso aqui vai me gerar um passivo fiscal. Beleza? Por quê? Porque diminuiu a minha base de cálculo. Eu paguei menos do que eu deveria ter pago. Então, isso aqui vai continuar para o ano de 2017. Agora o desafio é que vocês terminem essa questão. Vocês vão fazer normal. A depreciação, você vai somar no LALUR normal e vai mudar normal. Isso aqui vai gerar 1.360, se eu não me engano, de passivo. No ano seguinte vai ser a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, e depois isso vai começar a ser pago conforme tu vai continuando. Vai ter uma hora que você vai parar de depreciar no fisco e você vai continuar depreciando contabilmente. E isso vai começar a ser pago, né? A base de cálculo vai começar a ser maior e você vai começar a consumir esse passivo, né? Vai começar a pagar esse passivo. Enfim, fica esse desafio. A resposta vai dar a letra A. Fica o desafio para vocês fazerem e completarem essa questão. Depois você comenta aqui embaixo se você conseguiu fazer ou não. Cara, esse foi o vídeo mais longo do nosso canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu me esforcei muito para poder trazer um conteúdo de muita qualidade. Cara, esse é o método correto para fazer tributo sobre o lucro, CPC 32, eu acredito que fazendo dessa maneira você vai estar blindado a diversas pegadinhas que a FGV pode vir a trazer. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no nosso próximo vídeo e qualquer coisa deixa uma sugestão aqui de um vídeo que você queira assistir. Valeu, um grande abraço e até a próxima e obrigado pelo voto de